Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi notícia no esporte durante essa semana. Bom, eu começo essa edição com uma notícia triste. O atacante do Real Madrid, o Rodrigo, acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do menisco do joelho direito. E por conta disso, está fora do restante da temporada, desfalcando até mesmo a seleção brasileira na Copa do Mundo. O atacante Rodrigo do Real Madrid está fora da Copa do Mundo 2026. O atleta rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. Essa lesão é uma das mais graves para um jogador de futebol, com um tempo de recuperação estimado de 6 a 12 meses. Rodrigo entrou aos 9 minutos do segundo tempo. Pouco depois caiu sentindo dores, mas conseguiu continuar em campo e permaneceu até o fim da partida. Antes do duelo contra o Getafe, ele havia ficado afastado dos gramados por um mês por conta de uma tendinite. O Real Madrid já divulgou uma nota oficial sobre o estado físico de Rodrigo e afirmou que o atleta ainda não tem data marcada para realizar a cirurgia. A CBF também já foi informada sobre a lesão do atacante, que era constantemente convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. E fica aqui a minha torcida pela recuperação mais rápida do jogador. Que dê tudo certo, ele ajude a seleção brasileira cada vez mais. Oi, mudando de assunto, em meio às tensões que vive nos ataques, o Irã ainda não está classificado e não sabe se disputará a Copa do Mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu fortes declarações sobre a presença do Irã na Copa do Mundo. Vamos conferir. Faltando um pouco mais de 3 meses para a Copa do Mundo, a seleção do Irã vive um dilema sobre sua permanência na competição, já que o país está em guerra justamente contra os Estados Unidos, um dos anfitriões do campeonato. Em entrevista ao site Político, Donald Trump disse não se importar se o Irã não for à Copa do Mundo. Disse também que o rival é um país muito derrotado e que estão à beira do colapso. De acordo com o portal americano The Athletic, essa fala do presidente soa contraditória ao posicionamento da própria entidade do futebol, a FIFA, que ao longo do último ano afirmou incansavelmente que o objetivo é ter uma Copa do Mundo segura com a participação de todos e que jogadores e torcedores seriam bem-vindos. O Irã tem fortalecido a sua presença na competição ao longo dos anos, sendo essa a 4ª Copa consecutiva que o país islâmico se classifica para participar. A equipe iraniana está no grupo G, juntamente com Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e todos os jogos dessa primeira fase estão marcados para acontecer nos Estados Unidos. E nesta semana, o Inter Miami, de Lionel Messi, anunciou que seu novo estádio terá o nome oficial de Nu Stadium, como parte de uma nova parceria com o banco digital brasileiro Nubank. O local, com capacidade para 26.700 espectadores, deve ser inaugurado no dia 4 de abril, na partida contra o Austin FC pela MLS. Desde que entrou na Liga Americana de Futebol em 2020, a equipe de Lionel Messi manda seus jogos no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade da região metropolitana de Miami. Um dos principais bancos digitais do mundo, o Nubank está presente no México e na Colômbia e em janeiro deste ano recebeu a aprovação inicial para operar nos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 2013 em São Paulo e hoje está entre as 5 mais bem avaliadas da América Latina, com 131 milhões de clientes e lucro líquido de 4 bilhões e 600 milhões de reais em 2025. O acordo, que não teve os detalhes financeiros divulgados, também inclui a inserção da logomarca do Nubank na parte de trás da camisa da equipe a partir de agosto. O novo estádio vai receber shows e outros eventos e está localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Miami. Aí falando de futebol brasileiro agora, porque tivemos a suspensão do zagueiro Gustavo Marques do RB Bragantino. Ele foi punido após falas machistas. O zagueiro foi punido pelo STJD em 12 jogos e também terá que pagar uma multa de R$30 mil. O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi punido com uma suspensão de 12 jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, pelas falas machistas contra a árbitra Daiane Muniz, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Essa punição vale apenas para competições estaduais. Além da suspensão, Gustavo também foi condenado a pagar uma multa de R$30 mil. A fala machista do zagueiro aconteceu após a equipe ser eliminada pelo São Paulo nas quartas de final do Paulistão. Ele criticou a Federação Paulista de Futebol por ter colocado uma mulher para apitar a partida. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela
do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. Além disso, o Bragantino multou o jogador em 50% do salário pela fala machista, além de ter retirado o atleta da partida contra o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão. O Massa Bruta reverteu o valor da multa para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina. Vamos falar também de bola rolando, porque esse final de semana vai ser recheado de decisões nos campeonatos estaduais. Aqui em São Paulo, podemos ter um campeão inédito no Paulistão. Novo Horizontino e Palmeiras duelam no domingo às 20h30 no interior paulista. Na ida, o Verdão venceu por 1-0. E agora o Tigre do Vale vai precisar vencer em casa para conquistar o tão sonhado título inédito. Neste domingo, apenas uma equipe sairá com a taça do Paulistão no estádio Jorjão. De um lado, o Novo Horizontino, que teve a melhor campanha da primeira fase, vencendo todos os jogos que disputou em casa e despachando o Santos de Neymar nas quartas de final e o Corinthians na semifinal. Do outro lado, temos o Palmeiras, que disputa sua 7ª final consecutiva de Paulistão. Nas quartas, bateu o Capivariano e nas semis venceu o Choque Rei por 2-1 e deixou o São Paulo para trás. No jogo de ida da final em Barueri, o Verdão saiu com a vitória por 1-0 com o gol de Flaco Lopes. Robson ainda teve a chance de levar um empate para Novo Horizonte, mas acabou desperdiçando a penalidade. Diferente do jogo de ida, Henderson Moreira deve ter força máxima. Isso porque o Novo Horizontino estuda pagar a multa do meio-atacante Rômulo, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Tigre do Vale, que caso use a camisa 10 na final, terá que pagar a multa de R$1 milhão ao Verdão. Pelo lado alviverde, Abel Ferreira deve fazer apenas uma mudança na equipe titular do jogo de ida, tirando Ramon Sousa e colocando Vitor Roque entre os 11 iniciais. Para conquistar o seu 27º título de Campeonato Paulista, o Verdão precisa apenas de um empate. Já o Tigre precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Caso vença por 2 ou mais gols, o Tigre do Vale conquista o seu primeiro título da elite paulista. E no Rio de Janeiro também teremos decisão. Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca. Enquanto o tricolor vem embalado sob o comando de Zubeldia, o rubro-negro quer a taça para ter um respiro a mais na temporada. Vamos conferir. Em jogo único no Maracanã, Fluminense e Flamengo decidem quem fica com a taça do Campeonato Carioca de 2026. O Flu chega embalado após fazer a melhor campanha da primeira fase e ficar com a Taça Guanabara. O tricolor das Laranjeiras chega na final após tirar o Vasco na semi e agora vai em busca de deixar mais um rival para trás e conquistar o título carioca. Mas se de um lado o clima é bom, do outro os bastidores continuam agitados após um início ruim de ano. O Flamengo já perdeu 2 títulos nesse início de ano, a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Mesmo avançando para a final do estadual após bater o Madureira na semi com um agregado de 11-0, a diretoria rubro-negra decidiu demitir Felipe Luiz. Logo em seguida, acertou com Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O português já foi anunciado e vai fazer sua estreia no cargo na decisão carioca. O Fla-Flu é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, sempre proporcionando partidas memoráveis e decisões históricas. Mas em confrontos em finais, o tricolor é quem leva a vantagem. Em 37 finais, o Fluminense saiu com a vitória em 22 delas, enquanto o Flamengo venceu 15. A última decisão entre as duas equipes foi em 2023, justamente pelo Campeonato Carioca. Na oportunidade, o Fluminense venceu por 4-1 e saiu com a taça. E agora, 3 anos depois, quer repetir o feito e conquistar seu 34º título estadual. Enquanto o Flamengo quer ser campeão para dar uma tranquilidade a mais para o restante da temporada. Bom, e além do Paulistão e do Campeonato Carioca, também teremos outras decisões neste final de semana pelo Brasil. Venceremos o campeão mineiro e também o gaúcho. Vamos dar uma olhada na tabela. Bom, em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro duelam no Mineirão às 18 horas em jogo único pela decisão. Enquanto no Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio fazem um jogo da volta no Beira-Rio. Na ida, o Grêmio saiu com a vitória por 3-0 e agora o Inter terá uma missão quase impossível para sair campeão e conquistar o bicampeonato estadual. Nós ficaremos de olho em cada um desses jogos para trazer as informações na próxima segunda-feira. Bom, por hoje é só, eu fico por aqui, mas eu te convido a ficar ligado em nossa programação e nos acompanhar também no YouTube. Tenha um excelente final de semana, até mais, tchau!